Olá, sejam bem-vindos a mais um Palavra Jurídica, onde o tema hoje é um tema que quem é gestor de escola sabe exatamente daquilo que eu vou falar. Olha só, a gente sabe que uma escola tem diversos eventos e que muitas vezes passa da hora, né? E quando passa da hora, o professor fica além daquele horário que foi tratado com ele. E aí, ele vai para a justiça e cobra da escola a hora extra, as horas que ele ficou trabalhando a mais e que a escola precisa pagar a ele, né? Então, o assunto de hoje é hora extra do professor dentro de uma escola. Como a escola deve agir? Vamos lá, vamos colocar uma situação aqui para a gente poder debater sobre ela. Olha lá, ó. O professor alega que trabalhava além da jornada de trabalho contratual e que não recebia o pagamento correspondente às horas extras, seja por preparação de aulas, correção de provas fora do horário, participação em reuniões pedagógicas além do limite ou atividades extras curriculares. Beleza, o professor alegou isso tudo, a escola vai precisar se defender contra essa alegação do professor. Melhor estratégia de defesa da escola aí, ó. Ela vai mencionar a peculiaridade da jornada de trabalho de um professor. Por exemplo, não há um controle, né? Essa jornada não há um controle da ausência dessa jornada para atividades externas, como corrigir prova, né? Como é que a escola vai contabilizar o tempo que esse professor está corrigindo prova, elaborando prova, fora da instituição de ensino? Não tem como. Essa ausência de controle, né, a gente precisa ponderar na hora de fazer essa estratégia de defesa, tá? Vamos, então, ao caso concreto. E depois do caso concreto, a gente explica em cima dele, que eu acho que fica mais fácil de entender. Olha lá. Uma professora de ensino fundamental alega que trabalhava diversas horas extras em casa, corrigindo provas, preparando aulas e respondendo a pais via WhatsApp, além de participar de reuniões pedagógicas que se estendiam além do horário regular. Aí, como é que a escola vai se defender de um caso como esse na justiça? Olha lá a defesa da escola, né? Vamos à jornada de trabalho do professor, vamos analisar o artigo 318 da CLT. É preciso que a escola esclareça que a CLT prevê a hora-aula e não um controle rígido de jornada diária do professor fora da sala de aula. O professor, ele recebe um valor de hora-aula para poder trabalhar, e a escola não fica regulando ele fora da sala, tá? A preparação de aulas e correção de provas são atividades que são inerentes à função de professor. E, em via de regra, elas são realizadas sem controle de horário pela escola. Então, o professor vai preparar a sua aula, quanto tempo ele vai levar? Professores mais experientes, muitas vezes nem preparam a aula, já sabem a aula que vão dar de cabeça. Os que estão começando já levam um tempo maior. Aqueles que são experientes, mas são mais cuidadosos, eles vão perder um tempo menor do que esse professor que está começando agora, mas também não vão não preparar nada. Ou seja, é muito complicado de se controlar o quanto que esse professor trabalha fora da sala de aula, né? Então, isso daí é muito importante ser citado, que a atividade de professor, ela requer sim que tenha um preparo de uma aula, uma organização que foge do controle da escola em relação a isso. E a escola, ela deve ter internamente políticas claras que essas atividades são de responsabilidade do professor e não demandam um controle de jornada, né? Ou pagamento de horas extras em relação a isso. A menos que você tenha lá expressamente solicitado
sobre isso, né? Eu preciso, professor, que você monte um projeto sobre tal coisa. Ou seja, a escola está dando uma demanda para o professor fazer fora do horário de trabalho dele. Aí é diferente. Não é o tempo que ele vai levar para preparar uma aula, não. Foi um projeto que a escola pediu para que ele fizesse. Se ele vai fazer isso fora do horário de trabalho, se a escola pediu para ele organizar, planejar isso, aí tudo bem. Um exemplo clássico, Feira de Ciências. O professor responsável em elaborar a Feira de Ciências de uma escola. Repara, foge da sala de aula, foge daquilo que é responsabilidade de todo professor. E aí, como ele é o organizador e a escola pediu expressamente, aí sim, aí tem que ter esse pagamento de hora extra. Fora isso, preparar a aula, corrigir prova, responder o WhatsApp, faz parte da profissão de professor, né? Bom, vamos continuar essa ideia aí. Bom, como é que eu faço esse controle de jornada fora do seu trabalho? Vamos olhar nesse controle de jornada. A gente vai ter que demonstrar que a escola ela não exigia e nem controlava o tempo que esse professor ficava com atividades externas. E quando ele fala que ele utilizava o WhatsApp como meio de comunicação, isso não significa regime de sobreaviso ou jornada de trabalho. Ele pode usar o WhatsApp como uma comunicação rápida. Olha, fulano já saiu. Olha, já entreguei a prova. E isso daí não significa que ele esteja trabalhando. Ele apenas está dando uma resposta dentro do seu WhatsApp. Já em termos de reuniões pedagógicas, tem que apresentar as atas de reuniões, comprovando que essas reuniões aconteceram dentro do horário de trabalho. Ou seja, elas se excediam, elas eram compensadas, né, com eventos de acordo com a carga extra de trabalho. Por exemplo, uma compensação, vai ter um feriado emendado, né? Quinta-feira é feriado, mas sexta não é feriado. Aí a escola, nesse dia, compensa esse tempo a mais que o professor despendeu naquele dia da reunião pedagógica. Mas essas políticas devem ser políticas claras. E se essas políticas forem claras, elas não geram essas horas extras que estão sendo cobradas. Tudo bem? Bom, o que mais? Foi o que eu acabei de falar aí agora. Banco de horas como compensação. Essa do horário prolongado. E o professor tem uma grande... a profissão de professor, né? Ela tem uma coisa que é o recesso escolar, que não é férias. Vou falar aqui do Rio de Janeiro. As férias escolares para professores de janeiro ocorrem obrigatoriamente no mês de janeiro. Vai começar lá no dia 1º de janeiro ou dia 31 de janeiro. O professor está de férias. No meio do ano existe o recesso escolar. A gente sabe que o recesso escolar não é férias. E aí o professor, ele pode estar sendo convocado para a escola para fazer algumas atividades nos dias de trabalho dele na escola. Porém, o que as escolas fazem geralmente? Elas não pedem para que esses professores estejam presentes no recesso escolar para fazer alguma coisa. E isso faz com que a escola tenha uma grande quantidade de horas que podem ser compensadas nesse recesso. Professor, o senhor teria que vir aqui toda segunda-feira e ficar o dia inteiro aqui. Mas por conta da reunião pedagógica que aconteceu, né, ou das reuniões que aconteceram, o senhor faz o seguinte, o senhor está dispensado. Mas essa política, ela tem que ser uma política clara. Uma política onde não tenha nenhuma dúvida, tá? Porque aí ela vai acontecer para todos os professores da maneira igualitária, tá certo? Então fica aqui a dica para vocês. Um grande abraço e até a próxima.